Boa noite a todos. É com alegria que estamos mais uma vez na Casa Amor e Caridade para fazer o Evangelho da Noite. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, e que também é semelhante, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, essa explanação do Evangelho, ela vem falar do princípio da lei do trabalho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Consequentemente, ela fala da lei do progresso, que o estacionamento, à espera de que o céu nos dê as coisas ao bel prazer, né? É uma ilusão. Nós estamos aqui para nos desenvolver, para adquirir as qualidades de ser perfeito como Deus é, em algum estágio de evolução no futuro. Então, se não existisse o trabalho, o homem seria um ser inútil. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, os seus membros, os seus nervos seriam atrofiados. Se o tivesse liberado do trabalho intelectual, do pensamento, da busca de conhecimento, o seu espírito ia permanecer na infância, nas condições de instintos e de animalidade. Eis porque Deus fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás. Trabalha e produzirá. E dessa maneira serás filho de tuas obras. Terá o mérito das tuas realizações e será recompensado segundo tiverdes feito. Existe uma comunicação de Lázaro, na lei de amor do capítulo 8, no item 8 do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Diz que no ponto de partida, o homem só tem instinto, né? Quando ele é criado, quando ele adquire a razão, depois do desenvolvimento através da animalidade, quando o homem adquire o instinto, então, no começo, ele é ainda agindo só pelos instintos. Mas ele vai avançando e esses instintos eles vão se corrompendo e ele tem aí sensações, começa a ter sensações. Aí depois ele vai se instruindo e vai purificando os sentimentos. Se nós analisarmos a história da humanidade, verificaremos que no ponto de partida, o homem aplicava a sua inteligência para a procura de alimentos, na mata, na água, na floresta, né? na água, na terra. Ele usava os seus instintos e o princípio de inteligência para adquirir os meios de sobrevivência, buscar e preservar o seu corpo físico das intempéries, livrar-se também dos inimigos, atacando, atingindo os inimigos. Com o passar dos séculos, Deus deu ao homem mais do que deu aos animais. Ele deu o desejo de melhorar-se, e o que impulsiona a pesquisa, as descobertas, as invenções, o aperfeiçoamento. A ciência, então, veio para ajudar o homem, entendendo-se que as descobertas que visam a cura das doenças, ao conforto, às melhorias que beneficiam a espécie humana, elas têm que surgir do esforço do próprio homem. Caso contrário, o homem cruzaria os braços e ficaria simplesmente esperando que as coisas acontecessem de acordo com os seus desejos.
Então, a partir do momento em que o homem vai desenvolvendo a civilização, né? Enquanto a civilização vai se desenvolvendo, a intelectualidade do homem, o conhecimento, Deus vai colocando seres de outros mundos a encarnar na Terra, como fala no Evangelho, né, que a, a imagem de Adão e Eva, que são dois seres de outro mundo mais avançado, e eles chegam no mundo aqui, no mundo primitivo. É como se eles saíssem do céu para o meio da mata e dos seres animalescos ainda, seus corpos dos Neandertal, como nós sabemos que é o princípio da Terra, aqueles homens de forma ainda macacoide, e de repente desses mesmos homens começam a nascer seres com corpos mais evoluídos, mais inteligentes, e assim vem os filhos de Deus de outras moradas, como diz Jesus, trazer esse desenvolvimento da marcha da evolução. Mas Deus deu o trabalho como o meio da alavanca do desenvolvimento. É importante atentarmos para esta questão observada no Evangelho. O progresso que cada homem realiza individualmente é insignificante, individual, mas coletivamente, a soma das individualidades, né, elas se multiplicam. A análise do assunto é bem mais esclarecedora quando consideramos a existência e a pré-existência da alma. Quando nós não analisamos uma vida só, em que você nasce, vive e acabou-se. Então, você não leva para lugar nenhum aquilo que você viveu e você também não trouxe nada de conhecimento. Mas quando nós temos o conhecimento da pré-existência da alma, fica mais esclarecedora. Porque nós vemos entre três crianças, filhas dos mesmos pais, uma diferença enorme de aptidões, de virtudes, aquilo que vem nato. Diz assim, mãe, essa criança sabe isso, é nato, já veio com ela. Aí, então, com o entendimento de que ela traz o conhecimento de outras vidas. Isso nos torna mais esclarecidos e podemos, então, ter o entendimento das vidas sucessivas e da importância que fez a busca de cada um, o aproveitamento do tempo, porque nós temos a ampulheta do tempo virada, caindo a areia da vida, né, que é o nosso manancial dado temporário, e cada minuto que nós perdemos era um minuto que nós poderíamos ter desenvolvido um pouco mais para a próxima existência. Então, se as almas deixassem a Terra todos os dias para nunca mais voltar à humanidade, como é que a humanidade ia se renovar? Ela só ia chegar, não, nascer, seres do nada, morrer e acabar. Não teria a renovação, o desenvolvimento que nós entendemos através das vidas sucessivas. Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade renovaria sem cessar com as entidades primitivas. Não teria nada de novo, não teria progresso, não teria desenvolvimento, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender do zero a cada existência. Não haveria razão, portanto, só um pouquinho que subiu aqui mesmo, para que o homem de hoje fosse mais adiantado do que os homens dos primeiros tempos. Não haveria razão para o homem de hoje ser mais adiantado que 100 anos atrás. E se nós pensarmos em 50 anos atrás,
muitas pessoas estariam tomando banho com latões de água, né, furados em forma de chuveiro. Ferro cheio de brasa. Não faz muito tempo, 50 anos. Eu presenciei isso no interior. Então, para a gente ver como que Deus é maravilhoso, como é essa oportunidade de progresso, como nós devemos nos esforçar em bater, em procurar, em alavancar o nosso espírito no entendimento. A alma voltando ao contrário ao seu progresso já realizado e adquirido cada vez mais alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbarie à civilização material e desta a civilização moral. Nós estamos nessa. Nós tivemos um desenvolvimento, primeiro, de guerra, de duelo entre as civilizações, ainda nós temos, né? Mas depois passou uma civilização material e hoje ela está no ápice, em que aqueles que são apegados demais e estão no ápice material do planeta estão fazendo mau uso, estão judiando do povo, da civilização que está encarnada no momento, mas depois desta vem a civilização moral. E é essa que o Consolador vem trazer para nós. É essa fé no futuro, é essa fé na lei de Deus, na justiça, aquela justiça que não dorme. A justiça humana pode ser falha, mas a de Deus não erra 1 centímetro o ponto em que tem que ser acertado. Como diz, não tem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça sem que esteja dentro das previsões. Esclarece o Evangelho que as palavras de Jesus, buscai e achareis, batei e a porta vos se abrirá, significam, conforme a compreensão moral, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e tereis essa força. Pede a assistência dos bons, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente com fé, com fervor e com confiança. Apresentai-vos com humildade e jamais com arrogância, sem o que sereis abandonados à vossa própria força. E as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do orgulho. Eu trouxe uma mensagem para nós refletir sobre ela, que conta-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada muito barrenta, muito tortuosa, quando de repente eles encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse e tirasse aquele carro do atoleiro. O sábio e os devotos, né, que estavam com ele ficaram sensibilizados com aquela cena daquele homem ajoelhado em meio ao barro e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lamaçal. Esse homem esbravejava, reclamava e usava todas as forças tentando o empenho de liberar aquele veículo da vala para prosseguir o seu trabalho. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo.
Reuniram, então, as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi muito feliz. Os aprendizados, surpresos, indagaram o mestre sábio: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não ajudamos. Este segundo era rebelde, estava praguejando, recebeu o nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que competia a ele. O outro, embora desesperado e agindo com certa ignorância, empenhava-se com todas as forças em merecer o auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos assolam, nos parecem insolúveis os nossos problemas, acomodamos-nos esperando que os outros ou que Deus façam a nossa parte para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar os esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados dos seus caminhos pelas mãos invisíveis dos anjos, esquecido de que esses obstáculos, em sua maioria, foram colocados por nós, cabendo-nos a nós a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, de força, de coragem, e simplesmente abandonam a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular que pedra que muito rola não cria limbo, sugerindo alteração de rota, movimentando dinamismo e realização. Não basta pedir ajuda a Deus. É preciso buscar conforme os ensinos de Jesus. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Devemos, então, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que estiver no alcance de resolver. Quando eu era jovem, eu estudava no Paraná e eu tinha mania de pegar o meu salário, que eu trabalhava e estudava, e eu tinha 17 anos, e eu ia a São Paulo, 16, 17. Eu ia a São Paulo comprar coisa para vender, para aumentar o meu salário. Um dia, quando eu cheguei, um irmão da minha mãe estava me esperando na rodoviária, ele olhou para mim e disse assim: vou te dizer uma coisa, essas viagens são muito perigosas. Você é uma menina. Você não pode andar de Lages, que minha mãe morava em Lages, né? De Lages de Curitiba a São Paulo. Pedra que muito rola não cria limbo. Eu nunca mais tinha ouvido a expressão, agora fui fazer a leitura aqui. E aí eu pensei no que ele disse e eu parei com isso. Passei a estudar, 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 tentar cada vez mais me formar, me preparar para poder ganhar a vida sem muito rolar. Ele tinha razão. E, de repente, eu achei com 21 anos, um ponto de parada e estou com 58 anos no mesmo lugar.
na mesma empresa, com o mesmo chefe, muito bom, por sinal, meu chefe, porque não me deu a conta até agora, né? Então, vocês vejam que a vida, ela, ela é assim, e os espíritos nos convidam a bater na porta, a não desistir das coisas que nós necessitamos, mas, acima de tudo, arregaçar as mangas e passar pelo processo dificultoso que é das obrigações a serem cumpridas. A gente, dentro da imaturidade, às vezes, dos jovens casais, às vezes a gente vê a necessidade que passam, mas que é aquele tipo de situação em que, às vezes, as pessoas têm uma formação e, nessa formação, eles não conseguem o emprego, por exemplo, e não aceitam um emprego que o diminua profissionalmente. Não existe diminuir profissionalmente. Eu acho a coisa mais triste é pensar que uma profissão é maior que outra por causa de questões financeiras. Pensar que é a pessoa que faz faxina, que faz limpeza para ganhar o pão de cada dia, não tem o mesmo mérito, o mesmo valor. Pode ser desvalorizado pela sociedade, mas não por Deus e nem pela necessidade enorme que as pessoas têm do profissional da área da limpeza, da área da saúde, de todos os âmbitos. Então, eu já vi pessoas deixarem passar necessidade para não trabalhar numa profissão que não tenha ganho alto. Só que, assim, o trem da vida, nós temos, Deus nos capacita no caminho. A gente tem que pegar o que aparece e, dentro daquilo que aparece, dar o nosso melhor para poder assumir postos mais altos. Nós temos que desenvolver os talentos. E o primeiro talento, geralmente, é a humildade. Certa feita, eu atendi uma menina que estava em depressão, porque fazia quase 2 anos que estava formada e não trabalhava. E eu nunca esqueci disso. Como que é possível alguém se formar como enfermeira e não encontrar um trabalho de cuidadora dentro de um hospital? Enfim, num laboratório, onde tem tantas vagas. Mas como ela tinha a formação de enfermeira e formada, não aceitava um trabalho de técnica. E por isso estava passando necessidade. Então, isso é uma coisa que não é evolução espiritual. Aí está parado ali na parte material, no querer aquilo que ainda não está para nós. Então, esses exemplos de vida, para mim, fica como escola. Que quando nós tínhamos a necessidade de plantar grama, nós plantávamos. Quando tinha necessidade de lavar calçada para alguém, nós lavávamos. Cuidar de criança, nós cuidávamos. Que todo mundo tem a oportunidade de ganhar o pão de cada dia com dignidade e que essa porta ela vai se abrir também conforme merecimento. Que nós somos treinados por Deus, por Jesus, aonde quer que nós estejamos. E que tudo aquilo que nós fazemos com amor, a quem tem amor mais se dará. É dado a confiança. Quantas pessoas que às vezes estão trabalhando dentro de um lugar, são pessoas estudadas, mas estão num cargo mais simples e, de repente, pela confiança, é colocado num cargo superior. Então, é a preparação. A cada um conforme a sua obra. Então, era essa a nossa mensagem de hoje, que ninguém desista e que ninguém sinta que, ou pense
que Deus faz diferença na nossa posição social. Até porque, em alguns momentos, nós nascemos com todas as necessidades e, às vezes, nós nascemos com toda a opulência e nem sempre nós fazemos bom uso daquilo que nos é dado como empréstimo temporário. Acho que era isso que nós tínhamos para essa noite. Ver que está bem certinho, né? O nosso tempo. Agradeço a todos os irmãos presentes, os nossos espíritos consoladores. E eu estava pensando assim, Jesus fala essas mensagens, essas parábolas, né? Deixa esses recadinhos. E nós devemos usar o nosso manancial, o poder que nós temos de cura, o poder que nós temos de anestésico, de alívio, através de uma oração e a mentalização para alguém que necessita. É como brilha a nossa luz. Mas eu acho assim que quando Jesus caminhava com seus apóstolos e ele viu aquela árvore que não estava dando o que ela podia dar, ela estava, né, sem dar os frutos na época, e ela provavelmente ela tinha uma condição de dar, que ela estava ali também a serviço do Cristo, para ele mostrar, através daquela aula, que todos nós podemos irradiar ou podemos secar. Eu acho que ele estava dando exemplo de quando nós não desenvolvemos a nossa energia no sentido positivo e usamos, por exemplo, com o sentimento de uma inveja destruidora, porque existe uma inveja, existe uma inveja que não é ruim e que não é inveja, que é quando você vê uma coisa que pode ser boa para o teu trabalho, pode te economizar, né, o sofrimento, e que você tem condições de comprar, você compra igual porque alguém diz que é bom. Eu não acho que isso seja inveja. Eu acho que isso é até uma questão de amizade. Meu amigo diz que é bom, eu vou comprar, ou, né, eu necessito disso também, vai me ajudar e vou comprar. A outra coisa é eu quero ter porque ele tem, e esse sentido é da inveja. Então, eu acho que quando Jesus secou aquela árvore, daquela passagem, eu acho que foi uma aula que ele deu sobre o poder de imantação, que ele deu aquela aula para os discípulos. Era um ensinamento. E que aquela árvore estava ali justamente para isso, para ser servida como um instrumento. Todos nós, nesse buscai e acharei, nós temos que buscar o brilho da nossa luz. Eu sou bem repetitiva numa frase que eu digo assim: o que eu penso, o que eu, Fátima, penso, o que eu falo e como eu ajo no dia a dia, diante da sociedade, diante da minha família, dos meus amigos, é um problema meu. Tudo que eu fizer, pensar, sou eu que respondo perante Deus. O que o outro fizer é um problema dele. Que eu acho que para nós bater e a porta se abrir, a pessoa que nós temos que observar os pensamentos, os atos e as palavras é nós mesmos. Que a partir do momento em que nós cuidar mais da nossa vida, das nossas atitudes como espírito, que no final é entre eu e Deus, as minhas ações, e observar a vida dos outros, as coisas que acontecem com as outras pessoas como uma escola de aprendizado, pensando que nós já experimentamos, estávamos nessa situação, já participamos da mesma forma no passado, em outras vidas, e aprender com os outros, sem interferir, sem julgar, sem condenar, eu acho que aí nós achamos a porta.
que nos leva ao Cristo e às novas oportunidades que Ele vai nos dar a todos. Então é isso. Uma boa noite a todos. Vou fazer um santo anjo, pedindo à espiritualidade luz, às equipes samaritanos, às equipes do Dr. Bezerra, que adentre os seus lares, cortando as simbioses com encarnados e desencarnados, que tudo aquilo que vocês necessitam tenha a força e a coragem de buscar e realizar tudo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe e nos ilumine a todos. Que assim seja e sempre será.